tarde a todos, irmãos encarnados e desencarnados. Vou fazer a segunda leitura da tarde para a gente continuar se harmonizando. Do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Anjo divino semeador, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semelhante chamada à produção que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao rio escuro da guerra, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desencaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maturam, ou seja, quando não experimenta a avalanche de lama pela força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo, em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e, no silêncio do trabalho incessante, no bem a que fostes traduzido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste conforto, à frutificação da verdadeira felicidade. Que assim seja. Boa tarde, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, unidos mais uma vez, em prol da espiritualidade, da caridade, do esclarecimento
e também encontrarmos aqui uma oportunidade de acalmar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso espírito. É com muita alegria que na tarde de hoje nós recebemos o nosso irmão Simão Sérgio, que vem falar a respeito sobre a origem da casa espírita. Que possamos estar conectados nesse momento com o nosso corpo, nossa mente e nosso carinho. Desculpa. Muito obrigada e que assim seja. Meus prezados irmãos, queridos ceareiros do amor, é com muita alegria que fomos convidados pelo meu filho Paulo para que falasse um pouco sobre a doutrina espírita e sobre o centro espírita. Muito importante para nós é falarmos sempre da doutrina espírita, porque é o condutor da nossa vida. Dentro dos seus princípios, nós todos podemos idealizar o caminho, fazer a sintonia com o mais alto, ter a inspiração do nosso plano divino de reencarnação e realizarmos a tarefa que devemos nessa encarnação material. Quando Paulo me pediu para falar, a meia hora, nós ficamos assim, com a ideia de como abordar a origem do centro espírita e abordar em meia hora, porque a história da doutrina espírita é muito longa. E daí eu pensei, vou ficar bem à vontade para começar do princípio. Vou lá no princípio do porquê hoje em dia nós temos os centros espíritas. Então, eu busquei no Livro dos Espíritos a questão 459, em que Kardec foi muito feliz em captar dos espíritos uma síntese maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é sintético, por isso ele pode se desdobrar no campo da filosofia, da ciência, da religião, da moral, porque tudo está contido ali dentro dessa síntese que com as perguntas de Kardec foi possível chegar-se. E os espíritos foram muito felizes porque sintetizaram o funcionamento do universo e das criaturas de Deus. E ali no Livro dos Espíritos a gente encontra na pergunta 459 essa relação nossa com o mundo invisível. A pergunta 459 de Kardec é se interferem os espíritos em nossas vidas e nossos atos. E os espíritos simplesmente, sem dúvida nenhuma, não só interferem, muito mais, são eles que vos governam os destinos. E aí nós achamos extraordinário, nós somos dirigidos, porque, segundo obras póstumas e na Gênese, nós convivemos ao mesmo tempo em dois planos. Nós não somos desterrados por estarmos na Terra do mundo invisível. Nós convivemos ao mesmo tempo. Por isso que no início foi dito assim, para aqueles que aqui estão presentes materialmente e também em espírito. Porque nas nossas assembleias que gera o bem, os espíritos estão presentes. E eles nos interferem trazendo intuições. E aí, alguém um dia, quando eu falei sobre essa questão, ele perguntou, puxa, mas então eu não tenho culpa nenhuma do que eu faço. Eles me dirigem. E aí eu pedi, você não leu a questão 466.
Na 466 nos explica que no mundo invisível existem espíritos bons e existem espíritos maus. E tudo é sintonia, são energias. E se nós temos energias boas, nós vamos atrair espíritos bons. Se temos energias maldosas, difíceis, atrasadas, mal desenvolvidas, nós vamos atrair espíritos da mesma índole. E daí sobra que nós é que temos o livre-arbítrio de cair para um lado ou cair para o outro. E aí, no 459, nós vemos que Kardec explica muito bem que o livro dos Espíritos mostra que nós estamos em dois mundos ao mesmo tempo, agora, sempre. Porque muita gente diz assim: eu entro no mundo dos Espíritos quando durmo. Não, em vigília também. Nós estamos em contato sempre. E nós elegemos os companheiros que se afinizam conosco. Tem um ditado até que eu li, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu digo assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem te acompanha. Porque a companhia espiritual é como você anda e com pessoas que estão em sua convivência. E aí nós fomos procurar e regredindo mais no tempo, fomos lá em Jesus, ainda buscando a origem do centro espírita. Fomos em Jesus e é preciso provar, para que venha o Consolador. Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então a Boa Nova era uma consolação para os judeus, que foi trazida por Jesus para distribuir para os povos. Se me amardes, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas os apóstolos, mas vós o conheceis, que é os apóstolos, porque habita convosco e estará em vós. Toda a mensagem de Jesus estava com os apóstolos para desenvolver naqueles evangelhos para todos nós. E aí frustrou toda essa mensagem da Boa Nova pela dificuldade que os povos seguiram à frente, distorcendo determinadas coisas. Toda a mensagem foi distorcida e materializou-se, transformou-se em mandaria um novo Consolador para estar convosco para sempre. Ele estará conosco para sempre, porque ele retifica a moral. A grande mensagem do Cristo foi a reforma moral, e a reforma moral é dada por uma força incoercível, que é o amor. O amor faz com que a criatura seja boa para o outro, e aí isso é reforma moral. Mas precisou passar o tempo. Veio todas aquelas coisas que os companheiros já conhecem, de sofrimento, de Idade Média, de perseguições religiosas, de morte, de fogueiras, de sacrifícios. E chegou um momento em que o Espírito Verdade resolveu reunir, e essa imagem parece que é uma meio criação minha, mas é o que eu imagino. Chegou um momento do amadurecimento dos povos, o Espírito Verdade